entendido, e desculpa se algum termo não é correto, mas minha vontade é não misturar com o espanhol e com o português. Então, sendo eu estudante, fui convidado a trabalhar nas casas por um chefe do sanatório onde eu trabalhava. Então, essa foi a forma que eu entrei ao mundo desconhecido, novo, crítico, absolutamente impossível de compreender. Eu me achei muito raro, mas graças à minha capacidade de adaptação, porque foi isso o que me fez ficar lá, eu trabalhei lá 34 anos. 34 anos de minha vida. Então, eu me recebi de médico aí, ascendi aí, entrei como praticante. Então, quando eu saí embora, eu olhava o manual das costas e sabia o que ele estava pensando. Tá? É claro? Tá. Essa experiência está muito ligada com aspectos legais. E quando o médico, que é o que trabalha com eles, dentro do recinto da cadeia, está em contato com eles, não tem que perder de vista que só ele é médico, não é detetive, não tem que perguntar, não tem que fazer pesquisa, só do doente. Então, quando o doente, o preso, acha que você é da confiança dele, ele vai se contar sozinho, ele vai contar a vida, o que tem feito, e vai ficar um amigo, porque o médico representa o contato com o exterior, não? É claro isso. Ele está entre muros, não tem ninguém que falar com confiança para abrir sua necessidade de diálogo com uma pessoa que vem de fora. Em Punta Carreta, onde eu trabalhei mais, trabalhei no ano 69. O pessoal que agora é presidente da República foi meu paciente. O ministro do Interior foi meu paciente. A esposa do presidente da República foi minha paciente. O ministro de Defesa foi meu paciente. E, apesar de que eu estava no outro extremo político deles, a relação foi sempre de amizade. Por quê? Porque eu não misturei a polícia com a profissão. Quando eu fui aposentado, surgiu uma ideia minha. Qualquer polícia que trabalhou no mesmo posto que eu tem visto mais coisas do que eu, mas nenhum polícia escreveu essas coisas. Então, eu reuni anedotas e tenho feito esse livro que se chama A Vida Entre Presos. Esse exemplar eu vou deixar para vocês na biblioteca da faculdade. Eu vou dizer para vocês que para mim é muito emocionante um curso, uma jornada feita sob a responsabilidade dos estudantes. Para mim é uma coisa muito emocionante. Não me convite, por a responsabilidade que vocês tomaram para fazer uma coisa assim, numa aula para mais de 300 pessoas. Isto merece as minhas congratulações para vocês. Né? Então, nesses anos de vida, são mais as coisas que eu tenho visto que não posso contar por um segredo profissional, que as coisas que eu posso contar. Mas nesses anos também tínhamos anos de ditadura. Era necessário
conservar e manter-se nos canais de uma disciplina muito rígida. Mas o tempo transcorreu, nenhum a finalizar esse período me assinalou com o dedo, porque eu, Martim, sempre trabalhei sem capuz. Se compreende isso, não? Eu trabalhei a cara descoberta. Eu fiz a soma das horas, dos dias, das semanas, dos meses e dos anos que eu trabalhei entre presos e somam 5 anos e meio. A cárcel tinha um hospital dentro dos muros, dentro da cárcel. Não é que o enfermo saía para fora e eu falava com eles. Não. Eu morava com eles, passava minhas horas de plantão com eles. Por isso, a ligação e por isso a confiança. Não é nada em favor do que está falando com vocês. Só é para que vocês se adaptem à realidade que tínhamos. O hospital era na cárcel. Quando tem uma revolução dentro da cárcel, o médico ficava dentro, igual que qualquer. O médico, o enfermeiro, o praticante. Se compreende essa coisa, não? Então, isso foi uma parada, porque problemas não faltavam nunca. Um dia sim, dois também, tínhamos problemas. Eu sou formado assim. Mas uma coisa importante que eu aprendi, que me ensinaram os presos. Você não se deixa puxar e impressionar nem ameaçar. Se alguém sabe que a ameaça surge efeito em você, você tem que fazer a mala e partir e não voltar. Eu permaneci 34 anos. Então, isso, o que eu quero contar está no livro que vai ser para vocês. É uma atividade ligada à justiça também, porque muitas vezes concluímos ao tribunal, fomos citados por a justiça, opinamos em atuações dos forenses. Então, não é tirar dos cabelos que eu estou aqui. Não? E como aqui se falou da Revolução do 64, eu vou finalizar já. Eu casei no 64 e passei a lua de mel em Rio de Janeiro, em São Paulo, em uma pequena localidade perto de São Paulo que se chama Atibaia. Mas, sorpresivamente, estagiou a Revolução. Pegamos o último ônibus que saiu do Rio de Janeiro. Então, eu olhava pela janela do ônibus, vinha junto do ônibus um carro descoberto com militares de gradação, com mapas. Em certo momento, o auto virou as costas e fugiu. O ônibus ganhava quilômetros para o sul. O que acontecia? Um general, amado e cruel, que alguém se lembrará quem era, vinha para o norte, por isso a fugida. Enquanto chegamos a um posto que se chama Registro, que eu acho que é em São Paulo, eu tinha visto 2 caminhões de soldados de farda e me acerquei pelas costas a um oficial para perguntar uma coisa que estava acontecendo, que ele sabia de nada. E ele virou as costas e disse: eu não sei, estou escutando o repórter isso. Ele tinha 2 caminhões de soldados e não sabia o que acontecia. Então, querido público, eu não preparei uma palestra ilustrada, porque são estatísticas, que não é. Eu preferi fazer dessa maneira e estou disposto a responder perguntas se vocês quiserem fazer. Nós vamos deixar os questionamentos, então,
para abordar sobre a execução criminal, agora entendo pela experiência do professor Martim, né, do Dr. Martim, logo me veio em mente que nós deveríamos conversar sobre a crise que se instala no Brasil, em especial a crise na execução penal. E essa palestra, na verdade, é uma conversa que eu quero desenvolver com vocês. Ela não tem nenhum compromisso teórico acadêmico, e ela tem muito mais um compromisso de uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo no Brasil hoje em termos de execução criminal. E se vocês, ao longo da palestra, se sentirem à vontade, quiserem levantar a mão, quiserem interagir, quiserem conversar, eu estou inteiramente disposto e aberto. Inclusive, vou abrir mão, uma das nossas características, né, no Tribunal de Júri, de falar em pé, não vou lá sentado, porque acredito que assim nós vamos ficar mais próximos, vamos conseguir conversar melhor. A execução penal, ela é um ramo do direito, uma matéria não tão nova, mas perto do direito criminal, do processual penal, um pouco mais nova, que começa a se instaurar lá em 1950, 54, 70, até culminar com a Lei de Execuções Penais de 1984, que foi inserida depois da reforma da parte geral do Código de Processo Penal, e aonde também estava sendo gestado no Congresso Nacional na nossa época um projeto de Código de Processo Penal que a recém está sendo retomado. Então, seria uma micro-reforma e uma lei nova que estava sendo gestada para fazer um sistema legal. A parte geral do Código de 1940 estava sendo reformada, e foi reformada, todos nós aqueles que ainda não sabem, mas o Ministério da Justiça Penal deverão saber, que a parte do artigo 1º até o 120, que é a parte geral, foi uma reforma de 34, a Lei de Execuções Penais e depois o Código de Processo Penal. E, como todo processo executivo, a execução penal veio então assegurar aquilo que o processo de conhecimento já foi entregue no processo criminal, que é a sentença criminal, e por conseguinte fazer valer o comando da sentença. Só que antes disso, nós precisamos colocar o seguinte: na prática ou na teoria, o direito penal, nós conhecemos, ele tem duas funções. A primeira função é de regular o arbítrio punitivo do Estado, numa concepção clássica assim, periferal. Meu direito fundamental, minha liberdade, ela tem que ser protegida do Estado da sua fúria em punir. E, portanto, tem que ser descumprido um código que lá fique bem claro. Se eu cometer determinada infração, eu tenho que ter certo e estrito a pena a que vai ser a mim combinada. A segunda função do direito penal é de proteger os bens jurídicos mais valiosos que nós concordamos em abrir mão da nossa, para que o Estado assim assumisse essa proteção. Então essa mesma liberdade, esse mesmo patrimônio, tudo tem que ser, aqueles mais importantes têm que ser protegidos lá pelo Código Penal. Para que aqueles que ousarem violar, os iguais a nós que ousarem violar esses bens jurídicos, têm uma resposta imediata do Estado, de acordo com os limites fixados pelo próprio Estado. Então, as duas funções do direito penal são essas: regular o arbítrio do Estado e proteger os bens jurídicos mais valiosos que nós temos na sociedade. E a partir daí, dentro desse escopo, depois do processo jurisdicional, depois que é assegurado o devido processo legal, que exercita a ampla defesa, na busca do sofisma da verdade real ou da prova que foi emprestada ao processo, que foi conseguida reproduzir no processo, que mais se apresenta, mais se parece com a verdade, nós teremos então uma sentença absolutória, condenatória, e sendo condenatória, é necessário que se execute esse comando da sentença, se execute a pena que está lá. E essa pena, por sua vez, também que vai ser executada, que é a função
da execução criminal, do processo especial da execução criminal, segundo a LEP, o que é a LEP? Não, a lei de execução criminal, tem por dois objetivos. Tá? Diz o artigo 1º, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e propiciar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Eu vou de novo falar bem calmo. Propiciar condições para a harmônica integração social do condenado, tá? E de executar a sentença criminal. Por que isso? Tá? Porque, primeiro, executar a sentença criminal e a pena que ela aplicada, porque eu violei o direito jurídico, ela tem por escopo qual? Tá? Mostrar a todos os demais que se alguém violar esta norma, e se alguém violar o meio jurídico, vai ter a privação da liberdade ou a privação dos direitos, e, portanto, tem que ser um desestímulo aos demais. Tá? E aí nós não vamos entrar aqui na questão da prevenção geral, da prevenção especial, se a pena é executiva, e a pena é executiva, tá? A pena é uma ficção, tá? Não adianta a gente ter, só que são grandes debates teóricos, que eu acredito que não é, que não vem colocado, mas na verdade é. A pena privativa da liberdade, em suma, a restrição da liberdade baixa da liberdade, ela tem como caráter retribuir, tá? Aquela falta que foi colocada, tá? E tem também o escopo de mostrar à sociedade que não se pode, tá, violar esses bens jurídicos protegidos pelo Código Penal, porque senão o Estado vai me punir dentro de um processo, tá, que privilegia a ampla defesa do processo legal, e eu vou ser ou ter uma interdição de direitos, pelas restrições de direitos, ou vou ter parte da minha liberdade privada. Certo? E essa função é a função da execução criminal. Só que na execução criminal também se agrega mais outra função, que é a função de socializar, reintegrar, reeducar aquele que violou a norma penal e foi considerado culpado e, portanto, recebeu uma pena de fuga. Então, veja, a execução criminal tem dois pressupostos. Um processo criminal, processo de execução criminal, para ser exitoso, para que o Estado cumpra com aquilo que se determinou de acordo com o artigo 1º da lei, é que ele precisa executar a pena prevista na sentença criminal, de acordo com as disposições da lei, e de ressocializar o professor Martins. Aquilo é penal. Ou seja, fazer com que ele reconheça no bem jurídico alheio algo intangível, algo que eu não posso amealhar. Pois bem, sobre essas duas perspectivas, nós vamos começar agora. Tá? A perspectiva de cumprir a pena, e cumprir a pena e mostrar para os demais que eu não posso cumprir, ela está diretamente ligada ao direito à segurança, que também está no artigo 5º caput da Constituição Federal. A vida, a liberdade e a segurança. Todos nós temos crédito em relação ao Estado Democrático de Direito para que realize a minha segurança pessoal e me defenda do próprio Estado e também dos demais particulares. E a execução criminal, ela reduz o ameaço. E eu posso dizer para os senhores que em nenhuma desses dois objetivos, desses singelos objetivos, o Estado Democrático Brasileiro, a República Federativa do Brasil, conseguiu, ao longo desses 28 anos, cumprir, ainda que razoavelmente. Eu creio que se eu fosse professor do Estado Democrático da República Federativa do Brasil, eu daria nota 2 ou 3, em alguns casos até 0, professores, para a execução criminal brasileira, nessas duas vertentes. Na vertente de propiciar a segurança jurídica e na vertente de reeducar o aluno. E vejam, senhores, e começando pela
primeira parte, tá? Nós podemos dizer que no Brasil hoje nós temos verdadeiras masmorras. Hoje nós submetemos os nossos apenados a uma situação tão constrangedora, tão desumana, que é impossível reeducar um preso para que ele volte melhor à sociedade. É isso. Nós temos cadeias onde o esgoto corre salariado. Nós temos cadeias, já viu comigo várias vezes, por exemplo, já também pode testemunhar. Porque uma coisa que eu sempre tenho questão com meus estagiários, que eles conheçam a realidade e vivam a realidade da qual eles trabalham comigo, todo o Ministério Público, eles me acompanharam em tudo que eu fazia. Não? Às vezes era lá vai o promotor dos seus estagiáriozinhos, não é Jacarão, e as cadeias hoje, pessoal, elas são uma reprodução de pessoas que vão voltar muito pior, mas muito pior mesmo do que andar. E por que isso? Porque primeiro, senhores, eu vou só me debruçar em dados do informativo penitenciário de junho de 2011. Eu tenho um atraso aqui de mais ou menos 8 meses. Tá? E eu vou só trabalhar assim com dados do Rio Grande do Sul. E vou pegar só alguns dados do Brasil, para que vocês tirem as suas próprias conclusões e verifiquem se é possível. Tá? Essa execução criminal que se dedica a ressocializar o preso está conseguindo. Tá? Os dados do IFOPEN, do Ministério da Justiça, diz que no Brasil existem cerca de 500 mil presos. Tá? 500 mil presos para 300 mil vagas. Tá? Nós temos uma média de 1,6 vagas por preso. Ah, não, mas 1,6 é tranquilo. Diminui 1,6. Tá? Vamos fazer 1,5. Numa cela onde cabe 10 tem 20. Não, tem 15. Numa cela onde tem 15, vai ter 22 e assim por diante. Vamos fazer isso. Ou seja, tem muito mais gente do que espaço. E se eu já me incomodo em espaços pequenos e sou livre, aí esse shopping está cheio hoje. Vai, saco esse restaurante, vamos embora daqui. Quanta gente? Imagine 24 horas por dia trancado, professor Martinho, numa cela, com mais gente que é possível. Aí eu pergunto para os senhores, nós que nos propusemos e colocamos um princípio da legislação penal, que vamos ressocializar, vamos conseguir? Vocês acreditam que em qualquer presídio que há mais gente da capacidade, é possível ressocializar? Segundo, só no Rio Grande do Sul, entre homens e mulheres, nós temos 28.227 presos, 2.101 mulheres, num total de 30.328 presos, para 20.680 vagas. A média do Rio Grande do Sul, que a gente gosta disso, nós gaúchos, né, é menor que a média nacional. Essa média dá 1,46 por vaga, mas que já é um absurdo. Sem contar, pessoal, que hoje eu vi, até preparar essa palestra, eu fui atrás de um dado que é fundamental. Quantos mandatos de prisão ainda tem na rua? Mas não é por prisão preventiva e temporária, é por prisão definitiva. Esse dado, o setor de informática da Polícia Civil, ele está guardando em sigilo. Eu entrei em contato com a minha colega, que é da Promotoria de Execução Criminal em Porto Alegre, que é da área da tela coletiva de execução criminal, que já tem inquérito civil aberto sobre isso. E ela está esperando há 4 meses essa resposta, que é civil não dá. Porque, claro, todas as comarcas do Estado, né, pegam um processo, que trabalha em cartório gestor julgado, processo criminal, preenche o BI, né, esquece mandado de prisão, manda para a Polícia Civil. E a Polícia Civil tem um central lá que ela arrecada todos os mandados. Tá? Então ela tem necessidade da polícia. Vamos pensar assim que cada comarca, vamos dizer que a gente tinha 80 comarcas no Rio Grande do Sul. Tá? Tem lá. Vamos dizer que cada comarca consiga botar
50 presos na média, não, 20 presos. 80 comarcas, 20 presos. Definitivos por ano. Quantos presos mais vão entrar aqui? Fora, quando aparece uma operação Cruzeiro, como acontece, né? A gente teve uma sorte, mas agora a gente tem várias operações, tem 20, 30, 40 presos definitivos em operações de tráfico. E que de uma hora para outra, a gente tem 100 a 140 presos. Né? Duplica a capacidade de preso. Então, senhores, os senhores já começam a ver que o Estado brasileiro, seja pela administração, seja pelo poder legislativo, inclusive pelo judiciário, nós temos que conversar também, eles não estão cumprindo essa meta de ressocializar. Um objetivo que é a execução criminal não é ressocializar. Mais, senhores, nós temos 2.635 agentes penitenciários. Quem são agentes penitenciários? São aqueles que fazem a segurança dentro do presídio, que dá um cálculo de cerca de 12 agentes para cada preso. 12 agentes para cada preso. E é por isso que a Polícia Militar faz empréstimo efetivo para a SUSEP, para fazer no central, para fazer enxaqueado, né? Porque é impossível, com esse número ínfimo de servidores, se conseguir fazer a execução da penal adequada. Outros dados que são interessantíssimos. 1.188 presos são analfabetos. 2.042 são alfabetizados. 19.000 têm ensino fundamental no completo. 3.000 têm 3.400 no completo. 2.400 têm no segundo grau completo. 1.616 têm o superior no completo. E 200 só o incompleto. E só 97 no universo de 30 mil presos tem curso superior completo. Em 30 mil operados, apenas 97 tem curso superior completo. A imensa maioria sequer terminou o segundo grau. Mas, senhores, entre os presos que cumprem pena de 4 a 15 anos, nós temos 6 mil presos. Entre 15 e 30 anos, nós temos 9 mil presos. E entre 30 a 50 anos, nós temos 16 mil presos. Mais de 50% dos presos do Estado do Rio Grande do Sul cumprem pena acima de 30 anos. O que significa é que nós não temos 16 mil latrocidas, nós teremos uma carnificina por aí. Nós temos um índice de reincidência altíssimo, em que o cúmulo material, em que a unificação e a soma das penas faz com que os apenados cada vez tenham penas maiores. E mais, esse é um dado que também é desconhecido pelo Brasil. E eu recebi com muita satisfação que o IPEA, acho que foi a notícia de semana passada, vai fazer um estudo para o Ministério da Justiça para que se calcule realmente qual é o índice de reincidência no Brasil. E talvez nós vamos ter uma coisa assustadora. Eu pego um exemplo, não vou falar da execução criminal de Barão, que eu já tive um preso, que ele foi 4 vezes reincidente em crime de tráfico. 4 vezes reincidente em crime de tráfico. Ele saía, ficava 3, 4 vezes fora, preso de novo. Já tem o nome de fora, né? Não fala. 4 vezes. 4 vezes. Pergunto, ao longo da execução criminal desses presos, nós não conseguimos ensinar nada para ele, nada, para que ele não pudesse voltar a ser traficante. Sem falar nas opções de trabalho, nas opções de estudo. E esses status de junho, eles consideram a escolaridade de estágio que o preso entrou e que ele continua fazendo. Ou seja, nós não alfabetizamos ninguém dentro do presídio. Ninguém. Porque eu fiz esses 1.900 que são alfabetos, se nós tivéssemos uma escola preparada, eles iam querer aprender. E não tem nada para fazer. A não ser jogar bola, pedir uma bola nova, furou a bola, dá uma bola nova, furou a bola, dá uma bola nova, furou a bola, dá uma bola nova, fazer as análises no pauzinho.
universidade, convide seus professores e vão visitar o presídio. Vamos visitar o presídio de Pelotas. Acho que aqui já, talvez a administração tenha acabado, apesar de pauzinho, eles faziam depois para vender, né? A gente fazia, eles trabalhavam, mas acreditavam que tinha missão. Justamente para atenuar mais a dor. Tá? E veja que tem uma lei agora mais recente que admite que a justiça já admitia que era a remissão pelo estudo. E mesmo assim, nós não conseguimos cumprir uma das missões. Então, o que nós estamos verificando é que, naquela vertente constitucionalista, não precisa da proporcionalidade, que o Estado tem se sentido na execução do tribunal. Se sentido, então tem garantido os mínimos direitos alternados que lá estão. E aí o que acontece? Nós estamos devolvendo para a sociedade presos piores. Outro dado, o presídio central, certo? Tem 4.835 presos. 4.835 presos é mais que todos os presos do Piauí e do Tocantins junto. É uma bomba relógio que só não explode porque o Estado não consegue também dar segurança dentro do presídio. E o presídio central é dominado por grandes facções criminosas. E que se os habitantes lá entrarem e não se adequarem às facções, eles estão fora do sistema, eles estão mortos. Quem tiver tempo para ler as conclusões do Mostão Carcerário, Consideração de Justiça, vale a pena para se inteirar. Nós podíamos dizer que 4.835, nós podíamos colocar o presídio central assim como o município 300 do Rio Grande do Sul, pela capacidade de pessoas que tem lá dentro. E o presídio central nasceu para ser uma prisão só para presos provisórios. E hoje ele tem mais presos definitivos do que presos provisórios. Em suma, senhores, por uma análise muito clara, e um outro fenômeno no momento que é esclarecedor, dos 30 mil presos, 9.283 são pelo tráfico de drogas. Dos 30 mil, quase 10 mil são presos pelo tráfico de drogas. Então a realidade penitenciária hoje, no Rio Grande do Sul e no Brasil, celas insalubres. No presídio central há uma grande disseminação de tuberculose, há uma grande proliferação de AIDS, cozinhas insuportáveis, que já foram interditadas várias vezes. O próprio Ministério Público já tem 2 ou 3 ações contra o Estado do Rio Grande do Sul para que abra mais vagas e readeque os presídios, mesmo assim não se consegue executar as sentenças. Nós podemos dizer que o Estado brasileiro ele não está só em crise nesse quesito. Ele está simplesmente não cumprindo aquilo que tem que ser proposto. Que é que quando ele resgatasse, quando ele retirasse a liberdade em parte do indivíduo, ele daria condições para se ressocializar. E, portanto, aquela máxima da proibição desse excesso, toda aquela doutrina da proibição da propriedade, nós estamos devendo e muito. E essa é uma realidade que vocês precisam saber. Vocês que trabalham com direito precisam saber disso. Para que vocês tenham uma ampla e panorâmica visão sobre o absurdo que é a execução criminal sobre o viés da dignidade da pessoa humana do preso brasileiro. Nisso, nós já tivemos 2 rodadas de reportagem do Diário Popular, não sei se alguém acompanhou. Na época eu era promotor de execução criminal de Jabalão, acho que faz uns 4, 5 anos atrás, e esse ano, ano passado, eles reeditaram todos os presídios da região. E eles não cometiram nada. Bom, senhores, se por esse lado nós estamos, o Estado brasileiro está devendo, naquela outra posição do Estado, que é efetivar as posições da sentença, ou seja, cumprir a segregação
daquela pessoa que foi condenada através do devido processo legal e que pelo direito à segurança que eu tenho merece ficar enclausurada para que a prevenção geral, especial, que é o princípio da pena, seja efetiva e todos nós, ainda que seja uma falta de ação de segurança, sentimos ela, porque eles estão lá, olha, furtou as coisas, ele roubou e está preso. Tá? Para que não se repita, o Estado também não está contente. O Estado também não está contente. Vamos começar, pessoal, pelo decreto 48.805 de fevereiro desse ano, em que a Secretaria de Segurança Pública, a SUSEP, excluiu o regime aberto do Estado do Rio Grande do Sul. Os senhores não sabem, eu vou se comunicar agora. E numa alteração pontual, dizendo que não há mais nenhuma casa do mercado do Estado do Rio Grande do Sul, e casa do mercado, para quem não sabe, serve para abrigar os presos do regime aberto. Não existe mais regime aberto. E, portanto, todos aqueles que chegarem ao regime aberto ou iniciarem suas penas no regime aberto, eles vão ter prisão domiciliar. Aí eu pergunto, hoje os crimes hediondos têm proteção de pena, não tem? Tem ou não tem? Quem quer isso aí? Tem? Tem. Em 2006, o Supremo Tribunal Federal, no controle difuso de constitucionalidade, decidiu que o regime integralmente fechado era inconstitucional. Uma votação apertada, 5-4, que com argumentos lamentáveis, mas hoje, inclusive houve uma avaliação legislativa, e hoje a proteção dos crimes hediondos está com 2/5 para o preso primário e 3/5 para o presidente. Mas vamos fazer o seguinte: desses 7.000 aqui, presos no carro, eles começam no fechado, eles passam do semiaberto e vão para o aberto. Vamos melhorar então ainda. Um condenado reincidente de crime de honra, ou assemelhado, e condenado reincidente de crime de honra não tem direito ao livramento condicional. Ou seja, ele tem que cumprir toda a sua pena no cárcere, em todos os regimes, no fechado, no aberto, no fechado, no aberto, no aberto. Mas ele não tem direito ao livramento condicional. Quando ele progredir do semiaberto para o aberto, o que vai acontecer? Vai para casa. Só que ele não tem direito ao livramento condicional. Então nós estamos dando um paradoxo na execução criminal, em que o próprio Estado democrático de direito que me garantiu a minha segurança também não cumpre. E aí nós temos uma outra vertente do princípio da proporcionalidade, que é, primeiro, a proibição do excesso. Nós temos a proibição da proteção deficiente. O Estado não pode deixar de nos proteger de forma deficiente. E o Estado está cada vez mais fazendo isso. Sem falar na falta de segurança e na fuga sistemática dos presos. Mas a situação é tão complicada que hoje nós temos presos de crime hediondo que progridem com 6, nós temos presos em crime hediondo que progridem com 2 crimes. Ou seja, a situação é tão confusa, tão anacrônica, que nós não temos uma forma, um tratamento, uma maneira de assegurar, junto à ressocialização e à execução correta da sentença criminal. Nós temos uma dupla crise de execução criminal, que é resultado dessa onda alarmante de crimes que a gente vê todos os dias na rua. Todos os dias na rua. O crime cada vez mais avança. Eu tive, por sorte, por um momento profissional, substituí a primeira vara criminal aqui em Pelotas, em novembro do ano passado.
Até novembro do ano passado já tinha acontecido mais de 55 homicídios em Pelotas. Já era todo o ano anterior e muito mais. E todos eles oriundos da onde? De uma determinada região onde há uma guerra de tráfico, há uma busca incessante pelos pontos de tráfico. Ou seja, a criminalidade cada vez avança mais. E cada vez avança mais, o Estado não tem nem mecanismos para responsabilizar esse preso e nem mesmo mecanismos para garantir que esse que está violando os nossos bens jurídicos, que está indo contra aquilo que todos nós achamos que é o correto, está na lei e que não pode ser desrespeitado, a gente vive refém e tem que estar todos os dias de frente a eles. Ou seja, a crise da execução penal brasileira é integral em suas duas vertentes. E o Estado, sim, tem a obrigação de nos prestar segurança. Mas, outra questão, o exame criminológico. E veja, e essa violação à proteção deficiente acontece tanto pelo legislativo, tanto pelo executivo, tanto como pelo judiciário. O instrumento que era balizador para reconhecer a periculosidade de um apenado era o exame criminológico. O que aconteceu alguns anos atrás? Tentaram extinguir o exame criminológico. Depois, tornaram facultativo o exame criminológico. E depois quase teve uma insurreição dos psicólogos que não queriam fazer exame criminológico, porque eles não podiam dizer se ele era perigoso ou não. E como os apenados não progrediram no regime porque eram altamente perigosos no exame criminológico. E toda vez que se violou o exame criminológico, e eles foram para o meio onde tem uma liberdade maior, ou seja, aberta, e consegue fazer temporário, eles voltaram a reincidir de forma brutal. Tem um exemplo claro de um colega que deu um parecer de execução criminal, dizendo que o exame criminológico já apontava que aquele apenado não podia ir semiaberto, que ele não podia ter saída temporária, dizendo que o Estado tem o dever de proteger a sociedade, que tem o dever de executar a sentença criminal de forma a nos dar segurança. Foi negado esse parecer, foi concedido, e 3 horas depois o colega colocou, e se ele sair ele vai cometer crimes. 3 horas depois ele matou 2 pessoas em Caxias. Isso é apenas um único exemplo que acontece todos os dias. Eu não estou pensando nesse exemplo para fazer arte de terror, ou para ser garantista, ou para ser contra, não. Eu estou fazendo uma reflexão com vocês. Uma reflexão que vocês precisam fazer enquanto operadores do direito. Tá? Se nós temos que garantir a dignidade da pessoa humana, há um direito fundamental de igual hierarquia, que é a segurança jurídica do humano, que o Estado também tem o dever de garantir. E isso não está acontecendo. E eu não sei tão pouco quando vai acontecer, porque nós não temos nenhuma movimentação da sociedade para que se construa novos presídios, para que se tenha educação integral dentro das cadeias, para que se tenha trabalho adequado, não é fazer célula, não é fazer comida para os outros presos, é 4 ou 5 de demissão e quer ficar tudo sentado. Que tenha trabalho efetivo, não trabalho forçado, mas trabalho digno, porque se ele trabalhar e receber o salário no final do mês, ele vai ter que trabalhar, porque a família dele na rua está passando fome. Ou está trabalhando também na criminalidade para conseguir dinheiro. Sem falar que hoje os presídios se encontra mais água, talvez, numa revista dos presídios do que na rua. Se tivesse, o amigo Beltrame está aqui, se nós fizéssemos agora uma patrulha, saímos aqui agora, e fizéssemos aí uma revista, talvez a gente encontrasse uma água lá que outra. Se a gente for agora lá para o presídio, nós vamos encontrar muito mais água. Então, no lugar onde deveria imperar a segurança, não tem crime, vai ser um local que a gente vai mais em outra prova, onde a gente vai mais uma arma. Seja estoque, seja faca, seja cachorro. Aí eu lhes pergunto: o Estado cumpriu com os objetivos previstos no artigo 1º da lei? Efetivar as posições da sentença
e propiciar condições para a harmônica integração social. Essa é a questão que eu queria falar para vocês. Essa é a crise que nós estamos vivendo e cada vez ela está pior. Porque o governo passado anunciou uma série de moções do presídio, inclusive de Jaguarão, do terreno, era um presídio para 400 pessoas, até hoje sequer apareceu. Sequer foi construído uma vaga dentro do sul. Sem palavras assim. Não se aumenta o efetivo de segurança pública na sociedade. E nós continuamos cada vez mais com os índices de criminalidade aumentando. E já se fez campanha de salvamento, e já se fez isso, já se fez aquilo. Ocorre que o Estado precisa assumir o seu duplo papel. Ele precisa nos dar segurança, e ele precisa também respeitar a dignidade da pessoa humana, tratando bem os presos, dando condições para que eles vivam bem. Mas que, nesse tempo, ele estiver claro. E porque eles violaram aquilo que todos nós aceitamos como errado e digno de uma pena corporal ou de uma pena restritiva, que ele cumpra esse seu tempo lá de forma adequada. Não com falsos sofismas, não com garantia do hipertrofiado, mas como uma verdadeira política criminal que sustente uma sociedade e que mantenha, pelo menos, índices satisfatórios de segurança. Agradeço aos acadêmicos da Universidade Católica de Pelotas, da Escola de Direito, pela possibilidade de vir aqui conversar com vocês. É uma grande satisfação. E digo a vocês, vocês escolheram uma profissão apaixonante. Ser bacharel, não sei se hoje em ciências jurídicas e sociais, antigamente, ou só de ciências jurídicas, é lidar com uma área apaixonante. Vocês têm a possibilidade de mudar a vida das pessoas em qualquer área que vocês escolherem. Vocês têm a possibilidade de alcançar, fazer, e vocês precisam estar conectados com essa realidade. Vocês precisam dessa crítica, vocês precisam ver essa realidade, e vocês não podem tapar esses olhos. E mais, eu quero perguntar para a professora Denise aqui, a execução criminal, às vezes, é realidade até pelas faculdades de direito. Na minha época, da ciência jurídica, eu não me lembro de fazer ciência jurídica aos apelados. Eu não sei se hoje a Federal e a Católica fazem. Se alguém faz, aí, por favor, os escritórios do modelo levante a mão. Mas o que seria fundamental para o aprendizado do aluno? Seria fundamental ele anunciar o PEC e saber que aquele PEC é uma vida. Que é uma vida que às vezes tirou uma outra vida, ou que se apropriou do patrimônio de alguém de violência, que já está pagando o seu erro, então, portanto, esquece para trás, vai fazer tal para frente. Que ele tem direitos, mas ele tem deveres. Porque aí a gente vai ter uma visão completa. A gente vai trabalhar no processo e vai ver a realidade, a gente vai no princípio ouvir ele. Às vezes saber que eles, por terem a dívida social, sabem mais que a gente. Mas, doutor, eu estou puxando 5 anos, um 105 dá quase menos de 1, e não veio ainda nessa galera. Eu digo, tudo bem, vamos lá. Tem essa dimensão que às vezes eles lá que estão sofrendo da pele, tem uma visão até muito maior, os advogados, o próprio juiz, o promotor que trabalha no caso dele. Isso seria de fundamental importância para vocês. Porque dariam, além do conhecimento técnico apropriado para a execução criminal, não sei se há cadeira específica, no meu curso não tinha. Eu não sei se hoje a Católica Federal tem, não sei. Mas vocês teriam um enriquecimento muito maior. Teriam um contato direto com essa parcela da sociedade que todo mundo quer esquecer. Todo mundo anda para a quadra, ninguém passa por isso. Ou se olha, ninguém sabe o que é. Mas ninguém sabe o que é. Quando olha, casa, é uma pisadinha aqui, é mais elevado aqui. Que é muito pior, por exemplo. Então, eu quero agradecer a Denise, pelo convite, para a Denise, e colocar à disposição aqui dentro do que a gente tem condições de responder para você, junto com o Dr. Martim, para tirar as dúvidas. Obrigado. Vocês me vão perdoar uma coisa, mas o tempo que eu trabalhei o problema das drogas, como hoje não existe.
Mas pense no seguinte: o delinquente é uma pessoa que faz uma escolha, uma opção da vida. Ele vai viver do esforço dos demais e não do esforço próprio. E agora, hoje mesmo, é muito comum que o delinquente começa com a minoridade. Quando ele cai preso, depois, já é formado no delito, é experiente e tem só 18 anos. E o Estado nunca se mostrou capaz de conter nem aos menores, nem aos maiores, porque não posso. Eles pensam sempre nos custos e tem também coisas que são leis que são viciosas e que falham. Por quê? Porque não se contempla nada, só é uma coisa de fazer a coisa e satisfazer os políticos do momento e se destrói a cultura do trabalho dentro da cadeia. Tem que ter talheres, tem que ter fábricas, tem que ter coisas para fazer. Aquele preso que trabalha 8 horas, quando vai para a cela, tem que tomar banho e dormir, não fazer outras coisas que acontecem. Só isso. Bom, pessoal, agora o espaço está liberado para perguntas. Ouvi o senhor falando dessa forma, eu chego logo à conclusão que o pior da pena não é o montante de anos, mas é a prisão em si, a cadeia em si. Aí é que está o pior. Também fica estabelecido, quando vejo se tratar de uma reforma do Código Penal, em que se cogita aumentar para 40 anos uma das ideias que estão sendo divulgadas, e seria uma das propostas aumentar. Ou então, que seria mais viável, tornar mais rigorosa a progressão. Todas essas coisas sempre me fazem pensar assim, o que realmente nos leva, nos conduz a dizer que 30 anos é bom essa quantidade de pena. O que nos dá esse limite? É 30? É 40? É 50? O que na realidade isso significa para uma pessoa? Parece que nós ficamos muito satisfeitos enquanto maior, mais longa for a pena. Será que se nós tivéssemos, em vez de aumentar tanto, reduzir mais e ter mais condições de poder efetivamente atender, será que muda muito 30 ou 20? Eu não sei qual é o limite, mas eu só tenho a certeza absoluta, seja o limite que for, essa situação da prisão invalida tudo que nós estamos fazendo. É um contrassenso tão grande. O que nos adianta nós ouvirmos toda uma palestra em relação à dignidade da pessoa humana, nós ficarmos falando tanto em si, beijando tanto sobre tantos assuntos, quando aquele que nós aprisionamos, nós o jogamos num âmbito, em algo que é insensível. Eu tenho certeza absoluta que o simples fato de 12 pessoas conviverem juntas por um tremendo período é uma coisa de doido. Tem gente que fica alopado só porque entra num elevador, que se sente mal. Agora imagine o cara ficar anos e anos dentro daquele convívio, naquela coisa toda. Tem algum sentido
autoridade nisso? Tem alguma dignidade? Tem algum direito humano em cima disso? Então, quantas coisas nós falamos e falamos, e na realidade, se nós ficamos, eu simplesmente eu fico sem saber bem qual o ideal, o que me leva a falar, qual é o impulso que eu tenho, seja em defesa, seja em atacar, seja em contra. Não sei, parece que tudo fica esvaziado diante da barbaridade que a gente comete com a pessoa humana. Enquanto não resolvermos isso, e eu não vejo também grandes movimentos que cadenciem isso, que vivenciem isso de uma forma que comova, que possa comover, porque parece que a sociedade como tal, ela se satisfaz, de alguma maneira ela se satisfaz em que as pessoas sejam condenadas. Agora, nós temos que dar a medida contrária disso. Bom, na verdade, pastor José, é quase um discurso, né? Eu vou tentar sistematizar, vamos tentar sistematizar. Eu dizia no verbal, uma coisa, outra coisa. Né? Nós não podemos balizar a execução criminal, né? O sentido que leva à execução criminal, pela ineficiência do Estado brasileiro, tá? Em cumprir as penas. Na verdade, o que os presos vivenciam hoje, né? Inclusive até tem relatórios, inclusive tinha uma penitenciária no Rio, que ela ficava assim sobre lonas, tá? E os pombos vinham e pousavam eram varas de bambus que tinha lonas, né? O calor suportava e os pombos defecavam em cima dos presos. É óbvio que isso é uma violação mais... Não tem nem adjetivo para dizer. Precisa de cada pessoa, né? Enquanto nós vivenciarmos isso, nós temos um voo a sério. A gente não sabe se as penas, como os chamados estão, elas estão corretas para responsabilizar o preso de retribuir, ou só temos que aumentar ou diminuir. Por quê? Porque durante a execução da pena, ele tem todo o critério. Quem quiser ler a regra vai verificar. A gente não dá estudo, a gente não dá emprego, a gente, inclusive, eu vou dizer para vocês uma coisa agora aqui, vamos ter um parênteses. Vocês são pessoas qualificadas. Se vocês replicarem naquele e-mail que diz que é absurdo que cada penado ganha R$700, bom, por favor, se matriculem da faculdade, né? Porque vocês têm sério. Aquilo lá é o teto máximo do INSS para o preso que estava contribuindo. Que foi preso quando estava trabalhando. Então ele tem o direito de receber o auxílio de reclusão até o máximo de R$700, que não é R$700 por filho, né? E tinha gente que botava no Facebook, no Orkut, mandava ele para todo mundo. Mas eu acreditei, porque ninguém pode ser tão burro assim, desculpa. Pelo amor de Deus, cara. Dizendo assim, se fosse uma coisa, tu vê, eles ganham para ficar preso. Pô, piada isso, né? Parentes. Então, o que eu vou dizer para o senhor? Eu não sei. Agora, uma coisa eu sei. Eu vou dizer para o senhor o seguinte: o Brasil, por conta de uma repressão, como um artigo inicial, em que o Estado violou muito os direitos fundamentais, né? Historicamente, logo após o período, ele adotou posições muito contrárias, né? E proibiu de muitas formas, né? A possibilidade e inibiu muito o direito à segurança. Eu acho que a legislação penal brasileira hoje é uma das mais brandas que existe. Das mais brandas. Nós temos um limite máximo de cumprimento de 30 anos. E mesmo assim, eu lhe dou um dado que os presos, mais de 50% dos presos do Estado do Rio Grande do Sul têm penas de 30 a 50 anos. O que significa o seguinte, que é óbvio que eles vão cometer, porque a pena máxima do código não é possível. Ele não são 17 mil latrocidas. É óbvio que é muita resistência criminal. Como disse o senhor Martim, é muita gente que não sabe ver sem se sobrar do que os outros, sem cometer crime. Nós temos um alto índice de resistência. Eu estou esperando esse estudo do IPEA com muita vontade,
não cuida da dignidade da pessoa humana e por isso tem mais crime, ou só não tem muita esperança. Quer dizer, agora, eu digo o seguinte, que o Estado protege eficientemente, o direito da segurança protege. No momento que para os crimes mais graves, como os hediondos, ele acaba afrouxando com as regras penais, execução criminal, eu tenho a dizer que alguma coisa está errada. Não só a pena de morte. Acho que a prisão perpétua também não resolve nada, mas que nós temos que ter uma legislação clara, específica e que retribua e mostre aos demais, de acordo com o parâmetro definidos, mas a altura do bem justificado. Eu digo para os senhores o seguinte: a pena do homicídio no Brasil é uma piada. 6 a 20 anos. Acho uma piada. Ou se aumenta a pena mínima para se não a pena máxima, porque senão, o que vai haver? O código fala sobre homicídio simples. Quem viu o juiz não sabe. Parece que é pire simples. Não, pire simples, aí 2 ovos. Homicídio simples. Mas como um homicídio é simples? Quem perdeu um pai aqui? Quem perdeu uma mãe? Quem perdeu um irmão? Quem perdeu um indivíduo? Vai admitir que é um homicídio simples? Ou nós vamos continuar achando que os adultos que enchem a cara por aí saem pilotando e matam pessoas, não tem nota virtual? Que coitadinho vai para a cadeia. Mas por que vai para a cadeia? Alguém fez falar por ele? Infelizmente, José, nós temos uma cultura latina que não privilegia os bens jurídicos. Ela está muito mais preocupada com o choro do delinquente, e o senhor me perdoe, do que o cara que perdeu e teve seu bem ferido. Infelizmente, no Brasil, nós não temos ainda uma sociedade organizada das vítimas que esfrega na cara dos demais a barbaridade que é o crime. Então, nós temos ainda, é tudo muito existente. Eu vou dizer para o senhor, acho que 30 anos está bom. Acho que o senhor tem razão. Eu acho assim, eu tenho uma teoria, não sei se você entendeu, eu acho que 10 anos de cadeia, ninguém ele morreu. O cara que ficar 10 anos na cadeia do jeito que é hoje, olha, não tem como eles voltar uma pessoa normal, entendeu? Porque é uma brutalidade imensa. Tanto pelo fato de estar privado, não ter a sua liberdade, já é uma coisa imensa, mas pelas condições que se vive. E isso que o senhor for ler agora no CNJ, que as condições das cadeias do Rio Grande do Sul são caras do Brasil. Até você falou sério, daqui, realmente, o cara tem padaria. Já viu padaria? Tem padaria, só que eles foram elétrico, fazer pão? Tem padaria. Tem leite, tem banana, tem mamão, tem carne, tem arroz, tem feijão, tem café da tarde, todo preço elétrico ganha muito de leite. É muito não, acho que é bom. Que bom que é assim. Os caras têm que comer, né? Agora, como eles dizem, eles só pagam um papel higiênico por célula. Então, quer dizer, os caras não conseguem limpar a bunda. Então, não ri não. Já pensaram em fazer o rolo limpar a bunda? Pois é. Se ele não tem família, ele dá papel higiênico para ele, o que ele se limpa? Essa é a situação de muitos presos. Não sabe escovar os dentes, não tomam escova de dente. Hoje eu estava lendo, por exemplo, para mim, uma notícia. O presídio de alta segurança chateadas, há 4 anos os presos tomam banho gelado. Sabe por quê? Porque instalou uma caldeira. Já fizeram esquerda uma estação para lavar a caldeira. Toma banho. A 0 graus lá. Toma banho. Geladinho. Depois me conta. Toma banho. Então, são essas coisas. Eu concordo com o senhor. Eu concordo com o senhor. Eu creio que em muitas situações a gente tem que ter um tratamento. Acho que há uma distância muito grande de alguns crimes da pena mínima e pena máxima, que não protege suficientemente o bem jurídico. Há alguns exageros, há outras situações que se protegem de menos. E hoje, antes de se discutir, ou ao menos de 30 para 40 anos, nós temos que se debruçar nesse sistema aqui, que está nos apontando que quanto mais a gente diminui, mais os presos estão acumulando pena. Mais de 50% cumpre pena acima de 30 anos, se quiser. E não
nós temos sonhos que aumentaram, eles estão cada vez tendo mais pena. Eles estão cada vez cometendo crime. Só vamos fazer uma coisa, né? Não somos nós que cometemos crime, eles cometem crime por eles mesmos. E eles recebem a justa retribuição do Estado, e que é o Estado, eu vou dizer sinceramente, senhor. Olha, para a gente conseguir condenar alguém hoje, é difícil. Tem que falar. O cara tem. Olha, porque a maioria da situação hoje é muita corrupção, falta de por N motivos, quer policial, as pessoas não querem mais depor. É uma situação, sim, muito complexa. Eu creio que pode ser tudo o que está dizendo como não está. Agora, que a gente tem que ter uma retribuição e tem que ter uma pena adequada para aqueles que violaram os nossos indivíduos. E assim, e às vezes a gente não pensa. Tem pessoas que são estupradas. Tem pessoas que são estupradas e mortas. Tem pessoas que são mortas. Tem pessoas que são sequestradas, que têm o seu patrimônio furtado e são mortas. Tem pessoas que têm as suas coisas furtadas. Quem já foi furtado na sua casa aqui? Levanta a mão. Qual é o sentimento quando tu entra em casa? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que quem cometeu isso aí tem que ter um justo processo, tem que ter uma justa pena, tem que pagar e tem que ser processado. Agora, a gente não pode só pensar que quem fez isso aí é um protetinho. Está tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Desde da pouca ofensividade do direito penal para os crimes de colarinho branco. O que a gente está dizendo? Nós temos só 90, 70 concursos universitários. Então, o nosso direito penal, ele está todo desestruturado. A nossa execução criminal está toda desestruturada. E é isso que a gente tem que modificar, a gente tem que ser crítico e chegar. Boa noite. Vai demorar, se quiser sair agora. Vai demorar. Não fui eu que me convidei. Me convidaram para outra coisa. Então, meu papel, não sei qual era o meu papel aqui, mas no início meu papel era um pouco mais de fomentador na primeira parte. Mas eu preciso, mesa, eu preciso falar, e eu vou precisar me adorar, usar o meu poder de, talvez, professor e tudo mais, e vai ser uma palestra. Quase. Bom, vamos dar algumas informações importantes para os nossos convidados. A Universidade Católica de Pelotas, ela, em termos curriculares, ela tem 6 direitos penais. Ela tem o processo penal, os semestres, então seriam 6 semestres, nosso curso é semestral. Ela tem a prática de processo penal, ela tem a matéria de criminologia no segundo semestre, e ela tem ainda como matéria optativa, e que felizmente nos últimos anos vem recebendo uma significativa opção, a matéria de execução penal. Muito disso é fruto também de uma construção dessa universidade, em que ela ainda tem, ainda que não tão atuante, um grupo mais cadastrado, o CNPq, ainda com esse que vos fala, sendo coordenadora, um grupo interdisciplinar de trabalho de estudos criminais penitenciários, que durante muito tempo fez ensino, prática de ensino, pesquisa e extensão associados aos presídios da 5ª região penitenciária do Rio Grande do Sul, que é sediado em Pelotas, e obviamente mais intensamente aqui no presídio regional de Pelotas. As atividades desse grupo, elas ainda hoje seguem acontecendo através um pouco de um vínculo com o mestrado em política social, através da linha questão social, direitos humanos e acesso à justiça. Hoje passamos a tarde, doutor Rogério, eu no Centro de Iniciação Científica, graduando Rodrigo, tabulando algumas questões de dados, uma pesquisa que nós estamos fazendo sobre representações sociais, interfaces
da política social, da política criminal sobre auxílio e reclusão. Justamente motivado por essa confusão, estamos estudando o que foi publicado em blogs, né? A partir, né, trabalhamos com 100 blogs, fomos para 97 não repetidos, 72 específicos da temática, e botamos lá no Google, auxílio e reclusão e bolsa bandido. Né? E olhamos os 100 primeiros que apareceram. Né? Chegamos então a 38 sites que nos forneceram quase 700 comentários, a partir de, talvez, claro, isso fica mais difícil, ser mais 600 e poucos diferentes internautas, e que, filtrando mais um pouco, nos deram 615 opiniões sobre o auxílio e reclusão. Né? Um ótimo método para fazer pesquisa, para buscar dado real, concreto, e é muito interessante a gente ver o seguinte: as pessoas já têm uma formulação sobre o assunto que elas não querem buscar. Quer dizer, o blog começa com a informação deturpada. Bem como o senhor falou, o blog começa com a informação deturpada. Às vezes até tem estudante de direito, que por incrível que pareça, como eu fui informação de um outro site, cita inclusive o site da Previdência, onde está toda a informação correta. Mas eles querem saber mais dessa barbaridade, vamos sair da Previdência. Passa 3, 4 comentários, chega alguém e corrige ele. Passa mais 2 comentários, alguém que já viu que em tese, já deveria ter visto que a mensagem está errada, vamos pegar a discussão, viu que houve correção, segue discutindo de uma maneira equivocada com as informações deturpadas. Hoje a gente conversar sobre isso, a nossa análise preliminar é o seguinte: quando eu já tenho uma representação formada, eu não quero nem me informar sobre o assunto. Não me interessa o que vai saber. Eu já sei o que é vagabundo, não pode receber. Tem que ficar na cadeia. Não? Então são algumas informações. Outra coisa interessante, eu queria muito, vai demorar, gente, eu queria muito explorar mais a sua experiência prisional. Nessa atividade que nós tivemos, depois publicamos um artigo sobre isso. Mas a mesma coisa acontece, nós vamos ficar aqui falando sobre cadeia, vida dos outros na cadeia. O que esse pessoal tem que sofrer ou não tem que sofrer, e o que nós temos que nos garantir ou não. Nos convidaram sempre para a Semana Acadêmica para fazer oficina. E a gente podia ir lá e fazer uma palestra. Eu dizia, oficina não é isso, oficina tem que ter alguma coisa prática. Né? Daí, digamos assim, estimulado por uma experiência norte-americana, no início dos anos 70, em que foi feita uma prisão, me fugiu o termo, mas simulada, e era para demorar 15 dias o experimento na área da psicologia social, acabou demorando 5 dias, tal o nível de degradação que era chegar nas relações. Nós pegamos e propomos uma oficina em que foi uma turma das medidas de serviço social. Foi uma turma de serviço social que levou essa na primeira vez. Chegamos lá, uma oficina era vivências carcerárias. Sentamos numa rodinha, lemos um texto um pouquinho estimulativo, né, e dissemos assim: bom, quem aqui teve experiência de estar dentro de um presídio? Ninguém. Né? E nós vamos passar a tarde inteira falando da vivência no presídio. Vamos fazer o seguinte: vocês concordam em ficar aproximadamente 15 minutos presas? Felizmente, realmente só tinha mulheres, isso foi bom, porque não deu problema de separar, né, cela. Vocês aceitam ficar 15 minutos, mais ou menos era importante ressaltar, né? Todas trancadas dentro do banheiro ali do andar do prédio P. Vocês podem depois visitar os banheiros e pensar que eram, acho que umas 16 moças. Né? Daí a gente disse assim: só não pode levar celular e relógio. Né? Daí ele está sentado, quando estava unindo, uma perguntou: pode fumar lá dentro? Na época ainda não era tão violenta a questão de não poder fumar aqui dentro da universidade. Ele disse: olha, você se entendeu, você vai poder fumar ou não? Isso não é conosco. Não pode. O nosso projeto inicial era deixá-las meia hora. 25 minutos depois, eles já estavam batendo na porta, a porta tinha vidro, a gente achou que ia ficar ruim, podia quebrar o vidro, alguma coisa assim, né? E soltamos elas, e depois fomos conversar. E daí escrevemos um artigo que o título ficou 25 minutos e a perversidade aparece. Quer dizer, aquilo, em 25 minutos, as dinâmicas perversas entre carcereiros e apenados, entre os próprios apenados, as sensações, claro, proporcionais,
as sensações de desconforto, as lideranças internas emergindo, né? A sensação de perda um pouco da noção de tempo, todas elas começaram a aparecer em 25 minutos. Né? E nós aqui vamos dizer se eles merecem ficar presos 30, 40, 50, 5, 10 anos. Vamos ter que refletir. Dados. Vamos para alguns dados. Eu não vim preparado para tantos dados, mas tudo bem. Quase 500, já atingiram 500 mil presos no país. Um terço presos sem condenação. Aproximadamente um terço. Vou dizer um terço pela média, que nós estamos flutuando aí entre os 36, 32, 29, mas é a média que nós temos enfrentado nesses últimos anos, cerca de um terço de presos. Então, estamos melhor. Agora você joga 40%. 40%. Então, estou defasado, melhor ainda para a gente refletir isso. Quer dizer, em tese, claro, grosso modo, tira as presos provisórias. Nacional, né? O Rio Grande do Sul está em torno de 8%. Tiramos os presos provisórios, esvaziamos bastante a cadeia. Né? Mas outra coisa, vamos voltar para os dados. Estado moderno, racionalidade jurídica, conquista de cidadania, ou pelo menos de atribuição de cidadania, o direito penal racional do Estado moderno só pode punir o cidadão, enquanto ele estiver na condição de cidadão. Por exemplo, o cidadão do próprio Estado em alguns níveis. Professor Martim, o senhor começa a cumprir pena aqui no Brasil, o senhor é uruguaio. O senhor alcança o livramento condicional, o senhor sai do presídio, o senhor é jogado para o Uruguai, o senhor não fica aqui. E o seu tempo de livramento condicional não vai ser cumprido aqui. E lá, lógico que a gente não tem gerência sobre o Uruguai, não vai ser cumprido lá. Mas por quê? Porque, entre aspas, o senhor não é cidadão brasileiro, então tem que ser expulso. Eu sou cidadão brasileiro, saio do presídio, no livramento condicional e continuo cumprindo as obrigações do livramento condicional, porque eu sou cidadão. O não cidadão, ele é expulso, porque eu não posso ficar gerenciando esse não cidadão. Né? Então, a punição é para o cidadão. Né? Então, os direitos que a gente tem que pensar que estão aqui em jogo são direitos também do cidadão eventualmente encarcerado. Se a gente for discutir a questão da motivação da criminalidade, etc., né, a gente entra numa discussão criminológica. Eu gosto muito de um livro, ou de uma observação de um pesquisador que fez uma pesquisa sobre trabalho nos presídios de São Paulo, na década de 80, do século passado, e que ele começa a parte do livro dizendo o seguinte: eu não estou aqui falando da categoria dos criminosos, porque a categoria, mesmo que eu venha considerar que todos que estão aqui cometeram crime, nem todos que cometeram crime estão aqui. Né? Aqui eu estou falando da categoria presos. E quando eu começo a falar da categoria presos, eu tenho uma categoria que, se eu for olhar determinados padrões de perfil, eu vou entrar numa lógica de seletividade criminal. Ou seja, quando eu falo que estão presos os jovens, os de repente analfabetos, ou com baixa escolaridade, que não trabalhavam até às vezes porque não acessavam, eu vou, na verdade, pegar um perfil de vulnerabilidade social. Né? Então eu vou ter que levar isso em consideração. Né? Então nós temos que botar o nosso discurso, não um discurso raivoso, mas um discurso que leva em consideração dados que nos mostram que existe um sistema penal que é seletivo, não pega todos e pega os mais vulneráveis. E quem são os mais vulneráveis? São os socialmente mais vulneráveis, são tudo bem, os psicologicamente mais vulneráveis. Né? Bom, tentando pensar em outra coisa. E só pegando assim, e o Dr. Rogério falou assim, é difícil condenar, imagina se fosse fácil. Nós quadruplicamos nossa população carcerária nos últimos 10 anos. Nós temos que pensar, quando vamos analisar dados, nós temos que trazer sempre a média da taxa de encarceramento por 100 mil habitantes.
Porque essa média nos mostra que nós estaríamos lá no final da década, né, no início da década de 90, né, no entorno dos 100 e poucos, e hoje nós estamos no torno, né, dos 250, 260 presos por 100 mil habitantes. Essa taxa é extremamente importante, né, porque ela mostra que nós encarceramos hoje mais do que cresce a população brasileira. Então, a população brasileira cresce num determinado patamar e nós encarceramos num outro patamar muito superior. Imagina se fosse fácil de prender, né? Com todo esse pessoal solto, né? Pois bem, ainda pensando nisso, se eu vou no aeroporto, né, eu não passo da sala de pré-embarque para a sala de embarque sem me tiram o meu isqueiro toda vez, né? O meu isqueiro é detectado lá com aquele negocinho. Uma vez eu burlei o negócio, né, levei caixinha de fósforo e daí parei de novo, tinha tirado quase todas as coisas de metal do corpo. Eu descobri que a embalagem do Halls, né, Tolitos, tem uma coisa metalizada que pelo menos aqui de Porto Alegre, devido à maldita calibragem super fina daquele negócio, pegava, né? E se discute o raio-x. E quando se começa a discutir... Ninguém toca em mim, ninguém toca em mim. E quando se discute o raio-x, eu começo a reclamar os meus direitos de privacidade, porque vão ver, talvez, as minhas partes íntimas em ossos, alguma coisa assim. E daí vão ver da minha esposa, e daí vão ver da minha filha, e como, né? E nós temos toda essa tecnologia, e nós temos toda essa proteção. Agora no presídio entra arma, entra celular, entra tudo, e o pessoal tira a roupa da mulherada e mete o dedo aqui, mete o dedo ali, e nós não fazemos nada. Por quê? Porque a minha mãe não vai para o presídio, e a mãe do preso não anda de avião. Pelo menos por enquanto. E daí pode nela meter a mão, mas na minha não pode. Quais são os bens jurídicos que nós estamos tutelando nesse país? Quais bens e os bens de quais brasileiros? Nós somos todos cidadãos. Nós estávamos aqui agora há pouco discutindo trabalhos de pesquisa feitos na FURG, feitos aqui a partir dos estudantes de Pelotas, sobre a importância de não deixar cair no esquecimento a tortura feita contra os cidadãos brasileiros que se opuseram ao regime de 64. Né? Nós não queremos esquecer que estudantes como nós foram presos e torturados, professores como nós foram presos e torturados. E uma vez uma juíza, numa palestra, ela disse assim, ela estava tentando comparar pena e medida de segurança, medida socioeducativa, ela disse assim, se eu falar para vocês de um animal, né, de um animal que tem pescoço alto, é meio alaranjado, pitinhas marrons e pernas compridas, que animal é? Ah, é uma girafa. E se eu quiser chamar de vaca? Mas é girafa, não adianta chamar de vaca, é girafa. Se eu disser que ficar amontoado nos porões do DOPS, tomando banho de água fria, sem papel para limpar a bunda quando caga, né, comendo mal, no escuro, muitas vezes, que isso lá, no regime militar, isso é tortura? É. Então é tortura dentro do presídio brasileiro. Só que daí, uma coisa é a tortura que chega ao estudante de esquerda, que chega ao professor de esquerda, que chega ao operário de esquerda com quem eu me identifico. Esse pode ser um dos meus. Esse pode ser o meu colega. Então nós não podemos esquecer essa tortura. Agora, com a que chega do preso, que a gente sabe que não é pelos nossos tragos e dirigir embriagado que nós vamos para a cadeia, porque nós vamos pagar a fiança. Não é pelos nossos ofensas ao direito autoral, com os nossos xerox que nós vamos à cadeia, porque a seletividade criminal não vai pegar esses crimes. Né? Agora, quando é com a classe que é selecionada para ir para a cadeia, daí é
um absurdo, mas quais são os bens jurídicos que nós temos que tutelar? É tortura, é pena cruel. O que está em crise não é a execução penal. O que está em crise é um modelo de sociedade que gerou esse modelo de execução penal, que há 200 anos, há 300 anos a gente já tem um Foucault dizendo assim, a prisão se utiliza do que deu errado para estrategicamente gerar uma sociedade controlada, para gerar uma delinquência que serve como balizador. Né? Se a finalidade da execução penal não está sendo atingida, vamos pensar, o senhor começou a sua fala dizendo, uma das finalidades do direito penal da racionalidade é conter a fúria e o ímpeto da violência punitiva do Estado. Concordo, essa é a perspectiva garantista. Mas a perspectiva, é isso que não está sendo contido. No momento que eu tenho, né, essa violência, esse ímpeto punitivo, que nós temos tantos mandatos na rua, no momento que eu tenho esse ímpeto punitivo, que nós temos uma quadruplicação nos últimos 10 anos do número de encarcerados, um crescimento violento no encarceramento de mulheres, todos eles, na média, claro, existe o Fernandinho Beiramar, o Marcola, etc., mas, na média, todos apresentando índices de vulnerabilidade social. Né? Então, a fúria punitiva do Estado e da sociedade não está contida, por causa das nossas representações sociais, porque nós não pensamos essas outras coisas. Daí vem a importância das instituições, que eu concordo com o senhor quando o senhor diz também, todas as instituições no Estado, envolvidas com a segurança, devem assumir o seu difícil duplo papel. O difícil duplo papel é batalhar pela dignidade do cidadão brasileiro, esteja ele onde estiver, levando choque na Austrália ou levando choque nos presídios brasileiros, porque o choque que o rapaz levou na Austrália nos preocupa porque é um de nós, é um que pega avião, é um que vai viajar, estudar no exterior. Mas o choque que levam dentro do presídio não é um de nós. Daí esse choque não tem mobilização. Então é garantir a cidadania, o direito à cidadania, onde o cidadão estiver, na Austrália ou dentro do presídio. Cuidando, claro, dos bens jurídicos. Mas eu sempre me lembro, e agora eu vou finalizar, eu sempre me lembro de um exemplo no texto A Lei, o Juiz e o Justo, acho que foi nesse texto, né, do desembargador, hoje desembargador Hamilton Bueno de Carvalho, na época que escreveu, era juiz de primeira instância, que ele comparava o seguinte, vamos pegar 3 ofensas a bens jurídicos, básicas. Uma injúria, ofensa à minha honra. Uma lesão corporal leve, ofensa ao meu corpo. O furto da minha caneta, que custou R$50, porque é de uma marca famosa, ofensa ao meu patrimônio. E vamos perguntar para o brasileiro médio o que lhe ofendeu mais. O que mais lhe causou dor? Ser chamado perante o público, de repente, de burro, alguma coisa assim, ser humilhado perante o público, perder uma caneta de R$50 ou ter o seu corpo, um arranhão, um corte no braço. Provavelmente esse brasileiro vai dizer que foi a ofensa à honra, que em segundo lugar foi o corpo e em terceiro o patrimônio. E daí nós vamos para as penas bases que ainda existem desses crimes e nós vamos ter que o bem jurídico que vai gerar a maior pena é o patrimônio. O que vai gerar a menor pena é a honra. Ou seja, o nosso direito penal escolheu e tutela muito bem os seus bens jurídicos, de uma maneira rigorosíssima. Só que ele tutela, né, ele protege os que podem ser protegidos. Né? Nós temos classes diferenciadas de cidadãos ou de subcidadãos. Eu acho que o paradoxo que nós vivemos é outro. Né? O nosso paradoxo é de um modelo esquizofrênico de sociedade. E nós precisamos, né, inserir tudo isso na nossa discussão, porque senão eu consigo ficar ao mesmo tempo, dizendo que eu sou um órgão do Estado, que a lei seja cumprida, né, e fico dizendo que é um absurdo prender, mas digo também que é um absurdo liberar no regime aberto. Né?
Ou seja, nós precisamos, na verdade, de uma interdição violenta em todos esses campos de concentração e de tortura. Ah, mas daí nós vamos botar os criminosos na rua, né? Bom, Estado, faça alguma coisa. Se tem dinheiro para a Copa do Mundo, tem dinheiro para isso aqui, né? São opções, são opções. Né? Então nós temos que pensar muito nisso. Nós vamos optar pelo quê? Pelo nosso patrimônio material bem garantido, ou pela cidadania de cidadãos brasileiros que um dia nós podemos estar no lugar deles, mas provavelmente nunca estaremos, por isso estamos tranquilos, sendo violentada a partir desses campos de tortura que nós temos nesse país. Lá do regime militar, nós não podemos esquecer. Os contemporâneos nós precisamos começar a ver. Não sei se a professora Annelise gostaria também de fazer alguma intervenção. Só mais uns 40 minutos. Não, gente. Gostaria apenas de endossar assim, o que acabou de dizer agora no final, exatamente em relação a não esquecermos do que ocorreu naquele período de tortura, no período militar, e começar a ver, enxergar o que acontece hoje nos nossos presídios. E aproveitando, assim, e dentro daquela ideia assim, de poder explorar um pouco mais das suas vivências, professor, gostaríamos que o Dr. Martim nos contasse um pouco mais de que forma, em que perspectiva essas pessoas estavam lá dentro e como foi a inserção delas novamente na sociedade, certo? O senhor colocou assim, olha, o presidente, o ministro, né, eles estavam presos por que razão? E como que se deu essa anistia, esse processo? E se essas pessoas que levaram esse povo para a prisão foram punidos posteriormente no Uruguai? É necessário explicar o seguinte. Os primeiros anos que eles ficaram na cadeia em Punta Carretas, eles eram tratados de uma maneira. Depois da fugida deles, que está aqui o túnel que eles fizeram, foram recapturados e passaram às mãos do exército. Então, essa etapa foi diferente, porque 14 deles, os mais conhecidos, foram reféns, reféns do sistema. Então, Mujica me contava que ele estava num buco, num poço, numa cachimba. É cachimba a palavra? E ele falava com uma formiga, porque não veja nada vivo em seu entorno. E se a hormiga não passava, ele se ficava como maluco. Ficava como maluco. Escuta, isso é contado por o presidente da República. Então, tinham duas etapas. Na primeira etapa, eles constituíam um poder, tinham uma relação com o ambiente delinquencial de superioridade e fizeram obra com os presos. Conseguiam advogados, conseguiam comida. Alguns deles eram politizados, mas na etapa que eu vi, que eu olhei em Punta Carretas, eles eram como num clube social, tá? Como em um clube social. Depois, todos eles sofreram, mas por conta dos militares. Eu não olhei essa etapa, não vivi essa... Ou seja, vivi essa etapa, mas não, eu seguia trabalhando em Punta Carretas. E não posso falar dessa coisa, não? Mas, uma coisa que eu perquei de falar é a existência da corrupção. A explicação de que na cadeia vocês têm droga, armas e tanta coisa é a corrupção. E a corrupção é inerente à condição humana. Pense você um exemplo muito, muito antigo.
a muralha da China foi construída para a proteção da cidade sagrada de Beijing. Tá? Quando os mogoles entraram na China, não foi destruída a muralha. Eles chegaram na porta e perguntaram quanto custa entrar. Pagaram e entraram. Tá? Esse é um exemplo para pensar na corrupção. Na corrupção. E eu escrevi para aqui, para o doutor, uma coisa. O Estado que tanto... No Brasil, que é um país que tem políticas de Estado, sempre tive políticas de Estado, erradas ou não, mas políticas do Estado. É um exemplo para o mundo. Itamaraty fechou as políticas de Estado na história. Então, um país rico, como o Brasil, pode terceirizar sem gastos as prisões, fazer a escolha do pessoal, dar roupa, saúde, alimentos e trabalho aos presos. Aquele que trabalha vai pagar, vai ter ar-condicionado no verão, vai ter tudo o que ele quer, roupa, saúde, mas pagando do seu trabalho. E aquele que quer uma coisa, um vidro, paga por o vidro que quebrou. Então é um sistema justo que tem que pensar. Mas no Uruguai temos um sistema de leis perversas. Por quê? O juiz que condena tem a lei escrita, mas quem faz a lei? Você faz a lei? Não. São os políticos. E as leis são perversas. Aconteceu que alguém, um gênio, pensou que os talheres que tinha Punta Carreta deviam aportar o produto do trabalho dos presos a rentas gerais. Alguém estúpido pensa que rentas gerais iba devolver o dinheiro às cárceles? Nunca, jamais. Então, os talheres fecharam as portas, ninguém trabalhava. E o sistema, para onde foi? Me perdoam, para o caralho. Bom, só algumas pequenas ponderações, professor. Primeiro, eu disse que eu não vim aqui fazer nenhum estudo científico, eu vim fazer apenas uma compreensão sobre o fato, sobre o tema. Em primeiro lugar, em relação aos abusos e ao limite do Estado, obviamente que o período ali, não só em 64, mas também como a ditadura civil, na época de Vargas, é um ato de tortura bárbaro, só que ocorre que no momento em que se extinguiu a Revolução, nós perdemos um pouco da teia, é natural, né, por já um período de restrições e de violações graves, acredito que nós fizemos um influxo contrário, né, e acabamos perdendo um pouco da noção do que é garantir os bens jurídicos do lado de cá. Em relação à dualidade que tu te colocavas, né, eu me sinto muito à vontade. Eu, enquanto promotor de justiça, ao mesmo tempo que me preocupava em assegurar uma execução criminal verdadeira, e litigava e batalhava em alguns apenados que eu sabia que realmente iriam reincidir, né, Lenice? E eu ia até as últimas instâncias, eu também pedi interdição do presídio por falta de condições. Eu visitava o presídio todos os dias, eu levava meus estagiários, eu conhecia todos os presos pelo nome, eu discutia com eles na porta da cela, eu entrava na cela, eu falava com eles. Então eu me sinto muito à vontade, né? Participo de uma instituição que tem o dever de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os direitos sociais e individuais disponíveis. Essa é a faceta do Ministério Público. Não se cega a essa tortura institucionalizada que o senhor coloca, mas também não fecha os olhos para a necessidade, né, da proteção da sociedade e da segurança. Né? Por quê? Porque, por várias concepções sociológicas, e eu não tenho essa certeza, eu não sei se a criminalidade é fruto, né, da pobreza, se é fruto da vulnerabilidade social, se ela é algo isto a nós, ou ela faz parte do nosso egoísmo, da nossa gênese, eu não sei. Eu não consigo dizer. Eu sei que o crime é um fato na sociedade. Não? E nós, por opção,
resolvemos combater o crime. Se o ergástulo, se a pena de prisão é a melhor solução, também não sei, professor. Mas, há muito tempo, foi algo que nós adotamos, inclusive a Constituição Federal, no seu artigo 5º, né, diz que a gente só pode perder a liberdade, ou seja, ela admite a perda da liberdade, ou seja, ela instituiu a pena de prisão. Essa é a forma. Do resto, eu estou 100% com o senhor. Mas 100% com o senhor. E digo mais, eu ainda não vi apenados com auxílio reclusão. Não vi. Porque a maioria dos apenados não tem. Não contribui para o regime de previdência, não tem uma carteira assinada e, portanto, ele não tem o auxílio reclusão. E eu me lembro que aquilo me irritava muito. Tá? E não acreditava que várias pessoas pudessem chegar a esse conhecimento. E que, interessantíssima a sua pesquisa, depois gostaria que o senhor me enviasse até, para a gente poder enviar para os amigos. Né? Porque até amigos meus, muito esclarecidos, até eu discutia. Vem cá, cara, como é que tu vai falar uma palhaçada dessa? Né? Vocês acham que um preso vai ganhar R$700 para o filho? O que é isso? O Estado é uma... Eu tenho um palpite. Se o senhor quiser, eu dou um palpite. Né? Era a véspera de eleição, havia um Estado, havia um grupo político que é muito voltado, né, uma questão social, né, a questão, agora me faltou o nome, né, de retribuir para o Estado, para a sociedade, para voltar, e o outro grupo queria, né, manchar. Para mim, esse é o fundamento. Tá? E, do mais, né, dizer assim, que a execução criminal é esse flagelo, mas eu digo para os senhores o seguinte, tudo parte, né, do Estado que nós queremos. A questão mesmo, essa comparação é ótima, dos aeroportos, né, e da entrada dos presídios. Né? Por que não se tem, né, equipamento detector de metal? Já se teve. Por quê? Porque uma categoria que se achava imune a isso não permitia que se tivesse detector de metal. Eu não estou falando guerra de corporação, pessoal. Estou falando de uma realidade que está acontecendo. Tá? Por muito tempo, não se tinha revista íntima. Acho que não tem mais. Eu não me lembro. Eu saí da execução faz uns 3 anos, mas não tinha revista íntima. Tá? Se houvesse suspeitas, por exemplo, de que as mulheres levassem na vagina drogas e tudo mais, aí sim se levava e se fazia uma radiografia e aparecia. Por quê? Para não se violar a dignidade da pessoa humana, com certeza. Tá? Não só das mulheres, como dos homens. Também concordo. Isso aí é uma questão basilar. Mas havia nos presídios. Né? Pelo menos nos maiores presídios do estado do Rio Grande do Sul. Não sei se todo o Brasil. Mas, porque se os outros não entram, por que eu vou entrar? Então tira para todo mundo. Por quê? Porque nós vivemos num país de corporações, como o senhor disse, que pode mais, manda, que pode menos, que escale. E vocês que estão aí, porque amanhã estarão aqui, porque amanhã estarão administrando, porque amanhã estarão aqui como médicos, vocês têm que forjar desde agora esse raciocínio. Tá? E me perdoe, professor, na minha época, né, pelo menos na Universidade Federal, nós não tivemos nenhum contato na assistência judiciária com o presídio. Tá? Não tivemos nenhum contato. E o que eu acho fundamental. Por que fundamental? Por aquilo que o senhor disse. Tá? Uma vez a gente me disse assim, doutor, o senhor já viu que eu também sou preso? E eu olhei para ele, é verdade. Porque se tu faz plantão de 24 a 72, tu é preso 24 horas, porque tu está preso junto com eles. E o senhor também ficava preso, né, como o senhor disse. Eu estou preso também aqui dentro. E eles são 5. E lá em Jaguarão são 150. Ou seja, há um pacto de mediocridade, né? A gente não foge porque não quer. Concordam comigo ou não? Se todos vocês quisessem aqui invadir o palco, vocês acham que nós conseguiríamos? Porque, claro, mas eles manejam de cela por cela. Tá, na cela tem 30. É porque eles querem cumprir a pena, né? Então, vejam, essa é a crise da execução penal brasileira. Isso que o professor falou é uma realidade tremenda. Os caras não têm papel higiênico para limpar a bunda. Tem que viver cagado. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava lá. Tá? E eu sempre encontrava muito de perto os estoques de onde eu estou. Né? Eu sempre ia na cantina, eu queria ver se tinha comida, se não tinha. Né? Se tem colchão, se tem cobertor. E aí, como diz o professor, isso nos passa imune, porque não é do nosso. Tá? Ele não está com a camisa da Tommy, tá? Não está com a Ralph Lauren, né? Ele não toma um cafezinho comigo ali do lado. Tu viu fulano? Está no cafezinho do lado, que está preso. Né? Agora, mas o cara que foi preso lá do Dunas, do Vasco Pires, não nos importa. Aquele merece, vagabundo, sem vergonha.
Só que, como diz o professor, e aí eu digo para vocês, o fato criminoso é um fato da vida. Ninguém aqui pode levantar a mão e dizer que não vai cometer um crime. Talvez a gente possa dizer, com o meu caráter eu não faço isso, não faço aquilo, mas... daqui a pouco o cara apaixonado aí, toma um par de aspas aí. Não é verdade? Acontece. Eu me lembro até hoje, eu tinha 7, 8 anos, vinha de São José, vinha subindo para a Princesa Isabel, vi o ML, polícia, na frente da casa de uma colega, uma família, o cara matou a mulher. Conhecido, sim. Acontece. Acho que a questão da embriaguez e do trânsito é seríssimo. É uma carnificina. Depois eu vou alcançar os dados que nós temos em São Lourenço. Hoje tem uma população jovem em São Lourenço mutilada. Jovens mutilados. Porque eles acreditam na colônia, por causa de uma cultura luterana, que quando eles fazem a confirmação luterana, que seria a crisma dos católicos, eles podem tomar vinho. E eles creem que eles já estão maiores, aí eles ganham moto. Aí eles andam de moto e bebem. E aí eles caem, perdem mão, perdem perna, morrem. Quando não matam as famílias. Álcool e trânsito é algo... Exemplo de proteção deficiente. Decisão do STJ de ontem. Só se prova embriaguez com bafômetro e com sangue. Como o princípio da presunção de inocência me permite não fazer prova contra mim mesmo, o que é uma deturpação, não é esse o sentido do princípio, mas nós vamos discutir aqui. Não se prova mais embriaguez no Brasil. E nós achamos lindo. E os caras continuam. Ontem o Mano Menezes, não, eu acho muito certo não beber no trânsito, mas não faço bafômetro. Ou seja, um médico que pode fazer um exame clínico, pupilas dilatadas, rubor, hálito alcoólico, aquilo que a gente vê em filme americano, perda de equilíbrio, que tem vários, que eu não me lembro o nome dos exames, que atestam que está sob efeito de álcool, não serve, só no Brasil. E aí eu fico até triste, quando o senhor vem me dizer que nós somos fantásticos, temos grandes coisas, eu me sinto o maior dos burros do mundo, porque o cara está bêbado, o cara tem bico de pato, pena de pato, pé de pato, rabo de pato, mas não é pato. Ou seja, o cara está bêbado, mas não está bêbado. E nós temos um crime que diz que é embriaguez alcoólica. Prova como? Não, toma aqui, por favor. Só quem? É aquele muito bom, né? Mas que, na verdade, é uma hiperdimensão do garantismo. Do garantismo positivo, nós temos que tratar do garantismo negativo. Qual é o garantismo negativo? A proteção deficiente dos bens jurídicos. Nós temos que mudar essa jurisprudência. Nós temos que mudar esse tipo de decisão para que haja um equilíbrio. Para que o Estado proteja igualmente os bens jurídicos e os delitos, como também protege o cidadão. Tem que ter um equilíbrio. Não pode se hiperdimensionar um e se reduzir ao máximo. Mas isso tem um porquê, professor, só me desculpe. Porque quem faz as leis é os... E a maioria deles estão implicados em... Não vou terminar, né? Então, se eu estou implicado em... Eu vou fazer algo mais difícil para mim? Não, né? Se lembra sempre, doutor, que os coelhos de orelhas curtas que fazem miau não são coelhos, são gatos. Bom, a gente quer agradecer as intervenções dos professores da casa e continuar com o espaço aberto para perguntas. Boa noite. Professor Quias, me sinto, acho que, na obrigação de apresentar aqueles dados, né, que nós colhemos lá na PUC, que o senhor estava presente lá na banca, né, que traz... primeiro, antes, gostaria de saudar a mesa, a senhora Nelise, o senhor Martim, o doutor Rogério, o professor Chiesa, a comissão organizadora. Em março do ano passado, apresentei lá na PUC minha dissertação de mestrado de lá, Ciências Criminais, que fiz uma pesquisa sobre a entrada de presos
em 2 presídios principais de Porto Alegre, o atual Presídio Central, e na época, de 1907 a 1918, a Casa de Correção de Porto Alegre. Fiz uma comparação, análise comparativa de dados, né, claro que também aí, né, por detrás disso, uma abordagem histórico-social, criminológica, a evolução dogmática e legislativa, especialmente nesse período do início do século XX e início do século XXI, e cheguei numa visão ampla, sim, e mais um trabalho que foi a título de reflexão do que propriamente trazer uma resposta para essa problemática. Se estamos falando em experiências no cárcere e também tempo, pena, questão da crise, entre aspas, do sistema carcerário, acho que esses dados, eu vou falar bem rápido, né, para não ocupar muito e também fazer uma pequena reflexão, acho que isso aqui vai, talvez, contribuir para um pensamento assim, a respeito da problemática que a gente está enfrentando. No trabalho, havia 41 gráficos, né, que eu trabalhei, 20 quadros, trabalho extenso de busca de números que pudesse constatar o mais próximo daquilo que se queria verificar. Dados, ponto. Verifiquei, assim, em relação à natureza do delito, também o grau de instrução do indivíduo que ali estava, a etnia, a faixa etária. As questões principais foram estas. O que temos de diferença em 100 anos? Se pegarmos a faixa etária dos 18 aos 25 anos, ela não mudou praticamente nada. Se mudou, é 2 pontos percentuais. Se mudou de 1907, 1918 e 2010. Lá haviam entrado naquela casa de correção 2.185 pessoas, desde 1907 a 1918. 2.185 pessoas entraram naquele presídio. Juntei dados do presídio central de 5.122 indivíduos. Hoje, há 4.800, né, porque houve a intervenção da várias execuções criminais de Porto Alegre, que foi uma intervenção já iniciada na década de 80, que só agora tomou a frente, mais de 20 anos depois, né, que limitou um pouco a entrada e reduziu hoje para 4.800. Mas em outubro de 2010, haviam 5.122 presos no Presídio Central de Porto Alegre. 3 de outubro de 2010. Relacionando a faixa etária, muda 2 pontos percentuais, 18 aos 25 anos, aqueles indivíduos que estão no presídio, tanto lá na casa de correção como no Presídio Central de Porto Alegre. A etnia é também a mesma, 60% a 70% etnia branca. O grau de instrução atual, a maioria do grau de instrução, que é uma pessoa que não sabe ler e não escreve, né, que nós temos hoje no sistema. Naquela época, houve uma distorção, que os dados que eu colhi, né, decorrência de serem livros muito antigos, não havia uma informação fidedigna, não havia um registro, então muitos não estavam registrados, né, e aí se averiguou um dado que talvez poderia ser um pouco afastado, que a maioria sabia ler e escrever, acredito que não era bem isso, mas enfim. Né, e sobre a natureza do delito, que é o que nos causa uma maior dimensão de raciocínio, porque a diferença maior que houve nesses 2 períodos, atualmente nós temos no Presídio Central 65% de pessoas relacionadas ao tráfico de drogas. 65%. Era em 2010, acredito que esteja por volta disso aí. Depois disso, entra os crimes contra a pessoa, patrimônio e crimes contra a pessoa, né, o patrimônio e a vida. Lá na casa de correção, a maioria dos crimes eram relacionados ao patrimônio, né, e à vida. Então, crimes contra a pessoa, especialmente. Temos essa variável, que seria da droga. Né? Naquela época não havia criminalização da droga. Mas, se abordarmos também a instrução e a questão da vulnerabilidade social, porque eu colhi também as profissões daqueles indivíduos e as profissões dos indivíduos atuais. Naquela época, a maioria era chamado jornaleiro, aquele que fazia jornada, é como aquele que faz serviços gerais, né, a maioria jornaleiro naquela época, então a pessoa que tem uma certa vulnerabilidade social. Hoje nós temos a maioria como pessoas, pedreiros, pessoas que não têm assim que têm na sociedade esse caráter de vulnerável.
né? No aspecto social, aqui não querendo fazer nenhum juízo de valor, né, nesse sentido. Se em 100 anos temos aí uma continuidade, um ciclo de permanência de uma certa população, aí meio que se amoldando conforme as situações do momento, e nesses 100 anos nós temos também, no outro lado, na legislação, crescimento de bens jurídicos, difusos, coletivos, meio ambiente, e continua o mesmo critério de permanência, mudando muito pouco, variando muito pouco. Eu cheguei a cogitar, professor Chies, no título, o título definitivo ficou 100 anos de prisão, mas eu cheguei a cogitar 100 anos na prisão, porque na minha opinião inicial, na verdade, era a mesma população que estava nos 100 anos. Por isso que eu cogitei 100 anos na prisão. Claro que ela tem uma variável, mas aí nós devemos já refletir a respeito disso, né? A questão da seletividade, porque a estrutura, os movimentos, isso mudaram em 100 anos. A nossa legislação mudou, a nossa Constituição mudou. No século XIX, quem praticava capoeira na rua era criminoso. Hoje nós não temos mais isto. E a respeito do sistema carcerário, enfim, do que isso nos traz e como talvez proceder a uma certa reforma ou visualizar ele, né, de um outro modo, necessita de investimento, de um olhar político. E se nós fizermos aqui uma enquete nesta noite e perguntarmos se as pessoas topam, em vez de aplicar 500 milhões em um estádio, aplicar esse dinheiro numa construção de um presídio, tenho certeza, quase que absoluta, embora a certeza absoluta nunca exista, de que não vai haver esse investimento no presídio. Preferem aplicar num estádio ou numa outra situação que não num presídio. Para que dar dinheiro para um presídio onde estão as pessoas que nós não gostamos e por isso nós deixamos elas lá? Excluímos a sociedade. Apenas reflexões que eu gostaria de colocar. O debate está muito bom, estou aqui amando, aqui apaixonado por esse tema, né? E saudar novamente o professor Chies, sempre bom escutá-lo, né? E cumprimentar novamente a mesa. Muito obrigado.